Tá começando o Venda Simples Podcast, o seu canal de vendas, liderança, empreendedorismo, negócios. Eu sou o Vini, sou o host desse podcast. Estamos chegando ao 31º episódio. É um marco importantíssimo pra gente. Estamos aqui há mais de 1 ano e meio fazendo esse podcast. Lembrando que meu contrato com a WK, o estúdio aqui, é de 5 anos. Eu falei que até o meu 5º ano eu vou ficar fazendo podcast para aprender a fazer, né? Porque tudo que a gente faz com muita insistência, a gente fica bom. Então seja bem-vindo. Hoje eu tô com um convidado aqui muito especial. Um cara que é um grande amigo meu, um cara que eu conheci no mundo dos esportes, um cara que joga futebol comigo, a gente vai falar disso também. Eu queria que vocês me ajudassem a receber do jeito que ele merece, meu amigo Felipe Simeone, especialista em marketing e vendas. Muito Bem-vindo, Fê. bom. Obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui, falar de assuntos que nós dois gostamos tanto, né? Sim. E é um prazer. E a gente trocou 31º. pouco, né? Muito pouco, né? A gente fala muito de futebol e pouco de negócio, né? Exatamente. Ainda não jogamos juntos, né, Vini? É Não verdade. jogamos ainda. Só adversário. Só adversários. É isso aí, Tenho mas vai ganhado chegar. mais, inclusive. Vai chegar o nosso momento de jogar junto. Vai, sem dúvida. Legal. Fê, todo mundo que senta aí precisa responder uma pergunta inicial, que é o que é vendas pra você. Essa é uma pergunta que traz bastante contexto, né? Assim, vendas para mim é conseguir conectar a solução certa para a pessoa certa, né? Não tem produto ruim, não tem produto bom, tem produto adequado para aquela pessoa, né? E como que nós podemos nos colocar como protagonistas para justamente conectar as pessoas certas com os produtos certos, né? Conexão, então. Conexão. Boa. Legal, bacana. Boa resposta, hein? Ninguém tinha dado uma dessa. Obrigado. E deixa eu te aproveitar e que o pessoal te conheça, né? Quem que é o Felipe? De onde que você veio? Qual que é a sua história? Legal. Aproveita pra contar aí. Maravilha. Nascido em Santo André, andreense, 39 anos, casado há 11 anos, pai de 2 filhas. Marketing sempre esteve muito perto da minha vida, da minha carreira, né? Eu sou um profissional de marketing desde sua essência, muito conectado a negócio. E a vida me levou para vendas, né? Então, acho que o caminho que eu, como carreira, percorri nesses quase 20 anos de carreira, né? Foi justamente porque eu estava conectado ao negócio, né? Não fazia por fazer, eu sempre queria saber o que isso ia gerar, como que eu ia ajudar a empresa a gerar mais faturamento, ter mais rentabilidade, conseguir ter uma marca forte. E isso tudo me levou para ter essa vida comercial, que é uma loucura, né? Vocês que estão aí sabem bem o desafio que é trabalhar com vendas, né? Todo dia um novo dia, todo mês um novo mês. Tem que gostar. Exato. Então eu sou um cara muito voltado para negócio, para resultado, para fazer acontecer, assim. Sim. Gosto muito da parte acadêmica, mas também, principalmente, é mão na massa, né? Por mais que teoricamente você saiba tudo, mas você precisa mesmo viver, né? Respirar, estar junto, ouvir muito o cliente para você conseguir também ter boas adequações, né? Fazer boas conexões. Sim. E você comentou que você, de formação, você é formado em marketing Aham, e acabou indo para a área de vendas, né? perfeito. E não é uma trajetória tão comum, porque normalmente marketing e vendas são mundos diferentes dentro de uma empresa, né? Muitas vezes até a comunicação entre eles é cheia de ruídos, é cheia de desafios, de competição ali, porque o marketing fala que está entregando, vendas fala que não está recebendo, aí o marketing fala que vendas não está convertendo e tal. Como que foi essa sua experiência, assim? Exatamente, você começou trabalhando em marketing, foi gradativamente para vendas? Foi meio que no momento que aconteceu? Como que foi? Aham. E isso que você falou é a pura realidade de empresas principalmente maiores, multinacionais, que Sim. têm departamentos estruturados, né? Agora, quando a gente vai, por exemplo, para umas PME, né? Uma empresa familiar que está crescendo, se estruturando, às vezes nem tem um departamento de marketing. Sim. Mas essa função é exercida por alguém, né? Então, É. assim, não é porque não tem um departamento de marketing que a empresa não tem marketing, né? Então, normalmente, quando você começa uma empresa, você é eu empresa, né? Você faz tudo. Você faz a parte financeira, você faz a parte de entrega, você faz a parte de venda, você acaba se estruturando até conseguir falar, poxa, para eu dar um próximo passo, eu preciso ter um back-office, eu preciso ter alguém me ajudando com o financeiro. Sim, Daí você vai lá, traz alguém do financeiro. Aí você já minimamente tem um departamento financeiro. sim. Poxa, agora, teoricamente, eu preciso trazer alguém para faturamento, que eu não aguento mais. Daí você vai lá, traz alguém em faturamento. Normalmente, RH e marketing são os últimos a serem Quando, pensados, né? né? Quando são lembrados, né? Para que eu vou precisar de um RH, né? Para que eu vou precisar de marketing? Para fazer postagem nas redes sociais, né?
Então, quando a gente vai para as pequenas empresas, a gente tem isso, a gente tem alguém exercendo essa função, alguém fazendo esse trabalho e normalmente está dentro do time comercial. Sim. Agora, na multinacional, empresas mais estruturadas, é isso, né? É Uhum. marketing querendo entregar o que for, vendas não aceitando, falando que marketing não faz nada, não traz lead É. qualificado, que os eventos são só é, É muito floreio, oba-oba, né? Opa. oba-oba e pouco efetivo, né? Uhum. Então, eu concordo que tem esses dois lados, né? E a minha carreira, na verdade, ela sempre foi embasada dentro do marketing, minha formação acadêmica, né? Eu sou publicitário, conforme a vida foi evoluindo, eu fui gerindo equipes, tenho um MBA voltado para gestão estratégica de pessoas, né? Esse lado mais humano. Sim. E depois eu vi que eu precisava também ir para o lado mais de exatas, né? Uhum. Mais numérico. Então, tem dois MBAs que acabam concentrando nisso. Mas por quê? Eu vou contar como que eu fui parar em vendas, né? A minha formação inicial como estagiário, como assistente, foi em empresas maiores e ali eu era do time de marketing. Uhum. Saí, fui empreender. Quando eu voltei para o mercado, eu voltei como consultor. E eu fui fazer um trabalho específico, começo, meio e fim, para trabalhar numa empresa onde eu ia implantar uma unidade de negócio, uma empresa familiar, média, Sim. faturava seus 12 milhões no ano, Uhum. e aí precisava estruturar um modelo de negócio para um produto específico. Eram equipamentos, impressoras industriais têxteis, né? Uhum. Equipamentos que custam em torno de 50 mil reais de dólar. Nessa ocasião, eu fiz o projeto como um todo. E a empresa que vendia 10 equipamentos no ano começou a vender 10 equipamentos no mês. E essa empresa ela precisava de alguém não só para implantar o projeto, mas para cuidar desse projeto, né? Pra Para tocar, né? tocar, para ser a cabeça comercial ali, para ser o foco comercial. E aí surgiu o convite para que eu pudesse tocar esse projeto e a partir daí ele não sai mais, né? Então você fez o filho e depois teve que cuidar do filho. Exatamente. E ninguém gosta de filho feio, né? Todo mundo É, gosta de filho isso bonito. aí, E ainda exatamente. bem que eu era muito próspero o projeto, né? E aí acabou ficando 10 anos com essa empresa. Voltei Caramba. depois só para a parte de marketing, depois voltei para a parte comercial, mas e justamente por isso, né? Porque marketing e vendas estão e precisam estar muito conectados, né? Sim. Precisam falar a mesma língua, precisam ter indicadores parecidos, precisam saber os objetivos da empresa, ou mesmo os objetivos, então tem muito caminho ali para ser percorrido, né? E muita gente que acompanha esse podcast, Fê, eu que entro sempre com a parte de consultoria de vendas, eu vejo que eles terceirizam muito o marketing. Bota na mão de uma agência ou de um profissional autônomo ali e fica meio que achando que tá fazendo marketing. É. Quando na verdade aquilo ali é um pedaço, né? Então qual que é a sua avaliação como especialista, assim? Como que você acha que um pequeno empresário, um médio empresário, eles têm que olhar para o marketing? Vini, quando a gente fala de marketing, normalmente é associado à agência. Ah, você tem marketing? Ah, contratei uma agência para fazer post em rede social, né? Ou então vai para um outro lado, que é assim, ah, não, eu tenho um sobrinho que está na Essa faculdade, é que, clássica. nossa, ele é muito bom em rede social, conhece tudo, né? Então eu já tenho ele. E marketing acaba sendo mais abrangente que isso, né? A grosso modo, a gente pode dividir em duas partes. O marketing, quando a gente fala de marca, de branding, né, que Uhum, é desde como que a empresa ela atende um telefone, como que ela se porta nas redes sociais, como que o vendedor se apresenta, quais são os valores da empresa, sabe aquela história de cultura que vai sim. lá da ideologia, missão, visão e valores, Propósito. o propósito, o propósito da empresa está Uhum, conseguindo chegar naquele cliente final? Se não tá, tá desse lado aqui do branding, né? Assim, uhum, como que o branding ajuda a entender a ideologia da empresa e externa isso para o mercado, né? uhum, Então, esse lado do branding. E tem um outro lado do marketing, que é o lado de negócio, uhum. que é justamente número de novos clientes, é o churn, né? Os clientes que estão sendo perdidos no decorrer do ano, como que está a minha cadência de comunicação com esses clientes, a segmentação dentro dos clientes, né? Poxa, eu tenho um cliente que compra uma vez por ano, ele tem que ser tratado de uma forma. Agora tem cliente que ele compra todos os meses. Clientes que compram muito, tem clientes que compram pouco. Eu vou dedicar a atenção, por exemplo, de uma venda consultiva, um vendedor que vai até um cliente que tem um faturamento baixíssimo. Como que eu faço segmentação? É só por valor de faturamento? É Uhum. por potencial que esse cara pode gerar, esse cliente pode gerar para a empresa? Então, quando isso tudo é analisado, faz parte do time de marketing, né? Também, voltado para negócio. Pesquisa.
Poxa, eu vou trazer um produto novo. Produto novo. Eu consigo colocar ele em clientes que eu já tenho? Ou é um mercado novo que eu vou ter que explorar um Do novo zero. cliente do zero, né? Então, aproveitar ter essa visão voltada para cliente, para mercado, para negócio, é um dos trabalhos de marketing, né? Então, Uhum. normalmente isso acaba para empresas médias, pequenas, vindo para o time comercial ou mesmo para o dono da empresa, mas alguém tem que parar para pensar nisso. Sim. E não, você tava falando aí, eu tô visualizando vários cases assim que eu tenho hoje, inclusive, de clientes meus, que é exatamente isso. Eles pegam essa parte do brand e terceirizam, literalmente, tudo, e aí ficam cobrando essas terceirizadas, e aí ficam trocando muito quando o resultado não vem. Porque também tem aquela coisa, né? Queria até sua opinião. O empresário, muitas vezes, ele não sabe o que quer. Uhum. E aí a agência ou um terceiro vem com uma ideia. E aí o empresário não gosta e fala, não, essa agência não me atende. É, Aí ele troca. Só que o problema é que ele não sabe o que quer. Ele pode pôr 10 agências lá que não vai atender ele. Então esse é tem o esse ponto. caso, que eu vou querer que você fale um pouco, e tem o caso que você está falando do marketing voltado para negócios, que hoje nas pequenas e médias empresas, pelo menos os clientes que eu atendo, 100% está com o time comercial. Eles nem enxergam que isso é marketing, eles acham que isso é vendas. Muitos usam até o conceito de inteligência de vendas. Uhum. Então tem até um analista para fazer isso muitas vezes, ou um cara ali, um supervisor de vendas que fica olhando só para isso, que aí fica olhando indicador de CRM, fica olhando se o lead que está chegando está sendo convertido ou não, se está fazendo follow-up, se não está, qual que é o índice e tudo mais. Então tem esses dois mundos. Então primeiro falando dessa parte do branding aqui, qual que é a sua visão para o empresário que não sabe o que quer, terceiriza tudo para agência e fica trocando de agente o tempo inteiro? Qual que é a solução para esse cara? Esse é um ponto fundamental, porque isso a gente já entra num outro viés, né? Vai começar, a gente está gravando esse podcast em dezembro. Quando a gente olha principalmente nos finais de ciclo, né, finais do ano, a gente acaba já se conectando com o ano seguinte. Sim. Quando a gente olha o ano seguinte, a gente precisa, como empresário, entender quais são os nossos objetivos, aonde a gente quer chegar, né? Então, assim, poxa, estou no ponto A, em 2026 eu quero estar no ponto B. Como que eu faço para sair de onde eu estou para chegar onde eu quero? Então, a partir disso, eu tenho que, de forma intencional, fazer as coisas pensadas para me levar até lá. Então, quando eu vou conversar com um terceiro, uma agência, no caso, a gente vai conversar com ele e falar assim, poxa, isso tem que estar claro para ele. Assim, Quero chegar aqui. quero chegar aqui, eu preciso. Esse aqui é quando eu chegar aqui, eu vou falar que eu estou satisfeito, né? Essa clareza do objetivo, se a gente não tem como pessoa, dificilmente a gente vai ter como empresa e mais difícil ainda, a gente vai conseguir transferir para alguém ou vai terceirizar isso para um terceiro, né? Olha, Uhum. eu quero fazer rede social, mas para quê? Qual que é o seu objetivo? Qual a sua intenção em ter rede social? E normalmente o gatilho para fazer é o cara entrar no celular, vai abrir o Instagram, vai ver o concorrente dele, fala, nossa, que Instagram lindo. E olha o meu como que tá. Aí ele fala assim, eu preciso mudar isso, né? O Uhum. gatilho, na verdade, é um gatilho externo do concorrente que teoricamente já está produzindo alguma coisa, seja bom ou ruim, Sim. mas que vai incomodar ele e ele vai tomar atitude mesmo sem saber o que ele quer, né? Olha só Uhum. que desafio, né? Sim. E acaba sendo algo que é até prejudicial, porque vai perder tempo, vai perder dinheiro, vai gerar expectativa em cima de alguma coisa que não vai dar resultado, né? Então, Mas aí te provocando agora, aham. você acredita que isso é uma falha do cara que não, do empresário que não faz o planejamento ou da agência que não provoca ele para fazer um planejamento? Porque Se eu a- também vejo que tem muita agência que Muito. fala assim: "Ah, você quer que eu faça a rede social igual a do seu Toma, concorrente? Daqui que eu faço". é isso. E aí vai e entrega um serviço ruim, porque não é aquilo que o cara precisa. Aí o cara fala: "Tá legal, você deixou meu Instagram", que é o que eu ouço, tá, dos meus clientes. Pô, Vini, contratei a agência, eles deixaram meu Instagram bonito, só que não me trouxe nenhum cliente. Perfeito, perfeito. Mas você Esse, falou pra ele que você queria cliente ou você pediu só esse é o Instagram ponto, bonito? mas assim, não, a gente tem que se colocar no lugar de protagonismo mesmo, né? Porque se a gente, se a agência chega lá e só atende uma necessidade, ele vai lá, vai atender, vai fazer o que quer, mas assim, se tem uma análise crítica e um entendimento que visão a médio prazo, esse cliente só vai ficar comigo se por acaso eu conseguir atender as expectativas dele, qual que é a expectativa? O que você precisa? Como que você vai olhar daqui 6 meses para frente e vai falar assim, nossa, tô indo bem. Então, aí tá a maturidade da agência, do Sim. profissional que está conduzindo. E aí a gente volta para venda, porque a agência de publicidade também tem um vendedor lá, né? Sim. E se ele não consegue alinhar a expectativa com o cliente dele, a empresa,
infelizmente, vai ser uma relação a curto prazo, né? Porque sem expectativas alinhadas, com certeza vai ter frustração. Tendo frustração, com certeza pode ter uma quebra contratual, né? Beleza. Não, perfeito. E detalhe, né? Agência de marketing hoje é commodity, né? Commodity, cara. Tem uma a cada esquina. Se você sair na rua aqui, você bate com as 3 aí na rua, né? Então tem que tomar cuidado. Você que tem agência, procure se especificar aí, né? Ficar Exato. especializado no que você faz e entender o que o cliente quer. Eu tenho um estagiário que trabalha comigo na área de vendas, né? E ele está se formando agora. E ele falou assim: ai, Leone, eu juntei com 2 amigos meus, um amigo, que a gente fez o TCC, e a gente foi muito bem. E aí agora a gente está fazendo a papelada para abrir uma agência de publicidade. E você vê, assim, muito legal Sim, a a iniciativa, né? iniciativa, o pensar, e ele já tem um nicho, né? Ele falou, poxa, eu quero atender atletas que estão começando a carreira e precisam ter uma visão forte no digital, Sim, né? E, pô, vai lá, vai começar, né? sim. E a partir daí já vira um negócio, ele quer já virar um CNPJ, mas é isso, né? O mercado, ele é gigantesco, quem não se profissionalizar, quem não conseguir entender quem quer atender, vai ter dificuldade. Mas se quiser vender para todo mundo é o caminho mais fácil para fracassar, né? É, sem dúvida, cara. Beleza, e aí falando desse outro lado aí, que é o lado da inteligência de negócios, do marketing voltado para negócios hoje, para o pequeno e médio empresário. Aham. Qual que é a sua avaliação? Você vê muitas empresas investindo tempo nisso ou ainda estão fazendo prospecção e venda da forma antiga, que é porta em porta, WhatsApp, ali, alguma coisa de Instagram? E quando a gente vai para a indústria ou para distribuidores, enfim, eu sinto que estamos, né, estamos muito aquém do que poderíamos estar, né? Hoje a implantação de uma ferramenta de vendas, né, um CRM da vida, é sempre muito dificultoso. São poucas empresas nesse perfil que a gente está falando que conseguem efetivamente fazer a ferramenta funcionar. É uma dor tão grande para implantar que muitas vezes o empresário, e é uma decisão de cima para baixo, né, acaba deixando para lá, porque o estresse, a perda de profissionais que teoricamente traz o faturamento hoje, que são macacos velhos, né, o cara que conhece tudo, que entende, mas é um cara que atende hoje a empresa, mas não é o profissional que vai conseguir se sustentar a longo prazo, né, a médio Uhum. prazo, eu diria, né, Sim. então normalmente o empresário ele tem um profissional, ele quer modernizar, ele quer departamentalizar a equipe dele, e aí ele tem esses profissionais que normalmente são mais antiquados, e esses profissionais eles não querem, Sabotam, né? não, exatamente, ele acaba sendo um detrator de uma inovação, de uma nova movimentação, de uma ideia nova, né? E isso acaba sendo prejudicial, porque normalmente o empresário, com medo de perder o faturamento do mês seguinte, recua. Esse cara tem a liberdade para atuar da forma que ele quer, e aí ele perde o restante da equipe, porque se um não faz, o outro também não, e aí a implantação. Então, assim, hoje a gente está numa transição importante, não tem mais departamento de vendas profissionais sem a utilização de uma ferramenta, né, de uma ferramenta de gerenciamento de relacionamento com o cliente, Uhum. mas a gente está nessa transição, né, e encontrando muitas barreiras, né? Sim. Hoje, inclusive, curioso você ter falado disso, porque hoje, inclusive, ocorreu o desligamento de um supervisor de vendas de um cliente meu, que foi eu que contratei esse supervisor, treinei ele durante um ano e tal. Ele foi desligado hoje. E esse cara, não foi por isso, mas na última reunião que eu fiz com ele, junto com o gerente dele, ele fez uma pergunta provocativa que eu vou te fazer agora. E eu acho que a resposta que ele recebeu, acho que minou um pouco da motivação dele e tal, e por isso que ele acabou sendo desligado. Mas ele perguntou pro gerente dele, que a gente fez uma reunião justamente para explicar para ele por que que era importante ele preencher o CRM. E ele ouviu tudo muito atentamente e no final ele falou assim: "Tá, deixa eu fazer uma pergunta para vocês dois. O que é mais importante, eu vender ou preencher o CRM?" Aí a pergunta que eu te faço é essa: o que Aham. que é mais importante para o vendedor, é vender ou preencher o CRM? Porque é o que os caras que são antiquados, caras que não Na entendem ponta o da língua poder, tá isso, na né? ponta da língua. É isso. Qual E, que é a resposta, na e, sua e é opinião? aí que tá, né? Se a gente for ver aquela venda específica, é justamente, mas assim, acho que vale dar um passo para trás, porque essa não é uma pergunta um ou outro, é uma pergunta um e outro, né? Sim. É importante vender e é importante preencher o CRM. Mas você vê que nessa pergunta, o CRM ele está afastado do método de venda. Ele não faz parte da metodologia de venda ali do profissional, né? Se fizesse, ele ia entender que para vender
essa venda tem que ter um card aberto dentro da ferramenta que faz parte do método de trabalho. Por exemplo, como que ele vai ter uma aprovação de crédito de uma venda se por acaso não passou por uma etapa onde teria que ser verificado o crédito? Vai fechar tudo com o cliente pra passar vergonha lá na frente e falar, não vou poder faturar porque o financeiro barrou. Como que ele faria uma proposta adequada para aquele cliente se por acaso não tivesse uma etapa de envio de proposta? Sim. Como é que era lembrar, né? Porque os caras esquecem tudo. Né? Então, é justamente isso, né? É uma pergunta que realmente é muito habitual a gente ouvir Sim. desse perfil de clientes, que assim, não é uma coisa ou outra. É uma coisa. O preenchimento do CRM, ele tem que estar dentro do método. Para sim conseguir a venda. É algo que tem que estar inerente. É a mesma coisa, eu vou me alimentar, eu vou tomar água ou eu vou comer? Não tem, né? Você vai É, precisar dos dois, né? exatamente. Poxa, e a pergunta, a resposta foi qual que ele teve? A minha resposta pra ele foi assim: se você quiser bater a meta esse mês, vende. Se você quiser ficar na empresa, preenche o CRM. Aí ele ficou olhando pra mim, pô, mas e aí qual dos dois eu vou fazer? Eu falei, então, você é pago pra fazer os dois. Pra bater a meta tem que vender. É Pra uma ficar na empresa, perfeito. a gente tem um método, a gente tem uma cultura, a gente tem um modus operandi aqui, que não é você que vai mudar. É você que tem que se adequar a ele. Agora, você não querer se adequar, que é o que você tá me falando, não, ou eu vendo, ou eu preencho CRM, você tá falando pra mim assim, ó, ou você vende, ou você tá dentro da cultura da empresa. E vendedor, dá pra achar um monte aí na rua. Mas você vê, Vini, que quando a gente traz, tem algumas amarras, né, como análise de crédito está dentro do CRM, Uhum. o pagamento da comissão ou do prêmio estar vinculado à inclusão dentro do CRM. Sim, Cara, há um fator de preenchimento, vamos dizer, mínimo. não, eu digo assim, poxa, eu vou fechar o seu mês, eu vou levantar tudo que foi vendido pelo CRM. Não é pelo faturamento, eu quero ver Sim, pelo CRM. Duvido que vão esquecer de preencher, né? É exatamente. justamente porque, assim, isso tem que fazer parte do dia a dia, é algo cultural, que tem que vir de cima para baixo. Eu acho que o ponto é esse. Conversas como essa que vocês tiveram com esse supervisor são fundamentais, reforçam muitos hábitos, muitas rotinas, e isso fica como um aprendizado. Talvez o ganho que se tenha como equipe numa resposta como essa, mesmo perdendo esse profissional que Sim. aparentemente respondia, talvez tenha sido muito melhor do que justamente fechar o mês, bater a meta daquele mês, né? E assim, eu conversei hoje com o gerente que fez a demissão dele. A gente não demitiu ele. Ele se demitiu. Porque foi depois dessa conversa que o resultado dele começou a cair mais. Porque até então o resultado estava bom, ele só não estava alinhado com a cultura. Uhum. E a partir dessa conversa a gente percebeu uma mudança de postura, de comportamento, de rendimento, de tudo. Você via que o cara Ligou, apertou o botão, né? apertou o botão e aí o cara se demitiu, né? E aí a frase que eu uso para todos os meus clientes é que é mais fácil fazer um filho do que ressuscitar um morto. Quando o seu funcionário já chega num ponto onde ele morreu, não tem o que fazer, velho. Você ficar tentando ressuscitar, você tá gastando uma energia que se você contratar uma pessoa nova, que é um filho novo, você vai pegar uma pessoa motivada, que ela não vai saber desse histórico. Ela não vai estar contaminada. Então você pega uma pessoa e, puf, essa Que tá pessoa entra. afim, né? Que tá É, querendo, tá buscando, né? exatamente. Porque o Tá querer. valorizando. Você concorda que o querer não se ensina? Querer é de cada um. É. Pergunta que eu faço pra todo mundo. Toda empresa que eu entro, eu chego pra qualquer cargo. Pode ser da faxineira até o CEO. Pra quem que você trabalha? Essa é a pergunta que eu adoro fazer. Uhum. E todo mundo fala, não, trabalha aqui pra empresa Pro tal. tal, né? Pro cliente, né, Falem, pô? e você acha que tá certo? E não tá? Eu falei, você já se perguntou? E o cara fica meio que não Em entendendo, choque. papo de louco e tal. Eu falo, cara, você tem que trabalhar pra você. E daqui, vamos pegar o caso desse supervisor que saiu. Daqui 1 ano, talvez alguém ainda lembre dele na empresa. Bem ou mal. Daqui 5 anos, uma ou duas pessoas vão lembrar dele. Daqui 10 anos, ninguém vai lembrar mais dele. São outras pessoas que passaram ali. Só que ele sempre vai lembrar da empresa que ele trabalhou. Você não lembra de todas as empresas que trabalhou? Sem dúvida. Agora, se eu for lá na primeira que você trabalhou, como é que chamava? Green Green Process. Process. E eu for lá hoje e falar, sou amigo do Felipe Simeone. Quantas pessoas te conhecem lá? Difícil, verdade. Difícil. Por quê? Porque você passou, só que a empresa fica em você. Então, como você é o cara que vai passar por várias empresas e você vai ficar com um pedacinho de cada uma, a sua reputação vai falar por você. E isso vem junto com o protagonismo, né? Porque é muito cômodo a gente falar assim: ah, não, trabalho para ele. O meu chefe é assim. Ah, e aqui sempre foi assim. Quando você se coloca como protagonista, que você
é o principal, é o cara que vai movimentar, que tem força, que pode fazer algo diferente, não para a empresa somente, não para o cliente daquela empresa, mas para você, né? Sim. Para você ser lembrado, para você ser visto, para você adquirir conhecimento, para você poder levar o conhecimento para uma outra etapa, se for o caso, né? Ou para levar para casa, levar para a família, levar para os amigos, né? Sim. É isso. Fantástico, Propósito, né? é Você verdade. fazer por você e por quem você ama, né? E não só pela empresa e bater o cartão lá. Legal, você contou um pouco aí de como foi o seu início da trajetória. A gente falou aqui algumas coisas de marketing e vendas, que é o tema principal. E eu queria saber, hoje você está como gerente de vendas, né? Isso, gerente comercial, Gerente comercial da Low Cost. perfeito. Então me fala como que você foi parar lá, o que que você faz e o que que a empresa faz. Bom, eu fiquei 10 anos trabalhando numa única empresa, né? Tive uma excelente oportunidade lá, foi incrível, né? Passei tanto no time de marketing quanto no time de vendas, gerenciei as equipes, as duas equipes, e aí eu senti que eu precisava passar por mais uma etapa, né? Mudar realmente, entender o que que o mercado estava precisando, o que que eu estava querendo também como profissional, e aí eu peguei, olhei para dois lados. Olhando para consultoria, né? Eu já tinha algumas empresas que estavam me procurando, querendo ajuda, alguns amigos querendo entender, e é desde questões mais é, voltadas ao comércio, ao varejo, concessionárias de veículos, Uhum. multinacionais que estavam vindo para o Brasil e precisavam estruturar o departamento aqui no Brasil, e também um outro lado que eu estava afim de entender é o infoproduto, né? A gente cair hoje nos Instagrams, nas redes sociais, a gente tem muita oportunidade. Eu entendi que poderia ser uma oportunidade de atuar com infoprodutos, né? Então, eu fiquei praticamente alguns 6 meses nessas duas frentes até chegar a Low Cost, que é uma empresa hoje que eu gerencio o time comercial. Eles fazem locação de equipamento de notebooks, celulares para outras empresas, né? Um mercado que é É um um outsourcing, né? outsourcing de impressoras também, né? Mas a parte de computadores que ajuda muito, né? Então é um negócio recorrente, né? Você faz alocações por contratos longos ali, 36, 24, 12 meses. Muito serviço atrelado à locação, porque quando você fala locação, você pensa, poxa, em vez de comprar, vou pegar o equipamento. Peguei o equipamento, mas tem empresas que têm soluções, funcionários por todo o Brasil. Então, por exemplo, Vini, uma empresa tem um funcionário lá em Fortaleza, e aí ele contratou esse profissional. Então, antigamente, a empresa tinha que comprar um equipamento e mandar para ele receber, ou trazer ele para cá para ele receber o equipamento. Hoje a low cost, ela entrega esse equipamento para esse cliente, esse usuário já embalado com kit onboarding, com toda a solução. Poxa, o cliente ele saiu lá de Fortaleza e vai lá para Blumenau. Vou desligar esse profissional de Fortaleza e vou contratar o mesmo cargo para Blumenau. Então a gente faz todo esse trabalho logístico, a higienização da máquina, LGPD, então é uma solução bem interessante e ajuda muitas outras empresas, né? Desde startups até empresas consolidadas, estruturadas, Legal. multinacionais, né? E hoje qual que é o seu papel lá? Meu papel é gerenciar a carteira de clientes atuais, né? E a Uhum. gente atende mais de 350 clientes. A ideia é que eu possa manter e agregar faturamento neles, né? Então, Tá. essa que é o grande desafio, o que não é fácil. Normalmente, os novos clientes, eles entram pequenos, né? Entram com poucas máquinas. E aí, o meu trabalho, junto com a equipe, é que a gente possa desenvolver esses clientes para que eles tenham muitos equipamentos, muitas máquinas. Legal. E aí você tem uma equipe hoje de quantas São pessoas? 7 pessoas que fazem a gestão desses 350 clientes. Legal. E aí você faz a parte bem comercial mesmo ou tem marketing aí no meio? Bem comercial, né? Eu tô Tá. olhando muito para a parte comercial, todos os indicadores mais pro lado de Performance. vendas. Performance, muito número, muita disciplina, né? Assim, a gente tem o nosso método de trabalho, as reuniões regulares, o entendimento da carteira, a segmentação dessa carteira. E aí, junto com o time de marketing ali, que é a minha parte de marketing, a gente desenha todas as possibilidades para melhorar essa experiência do cliente e ele possa estar mais tempo e mais feliz conosco, né? E aí você tem uma outra pessoa que cuida do marketing. Outra pessoa que cuida do E aí marketing. como é que é a relação de vocês? Você que teve do outro lado muito tempo. Olha, da minha parte é ótima. Bianca, você me fala se é do seu lado também. Mas justamente é muito bom porque a empatia acaba ganhando força, né? Eu, como vi muitos anos
do lado do marketing, eu sei quais são as dores, os desafios, e sempre que eu posso, eu apoio e trago informação, né? Porque quem está respirando o cliente é o vendedor. Sim. É a equipe comercial que está ali no dia a dia, está vivenciando, né? O marketing, ele precisa realmente captar, seja do Entender cliente ou da de quem equipe. está em contato com ele, as informações para que possa tomar as melhores decisões, né? Seja desde o tipo de evento que a gente vai fazer, seja o tipo de comunicação que nós vamos fazer, as campanhas, né? Todo o direcionamento que precisa ser feito, né? Legal. Então você e o marketing estão Toma. ali. Eu coloquei água para Oh, você aí. obrigado, Vini. Você e o marketing estão 100% alinhados. Você já veio do marketing, já sabe as 100% alinhado. dores. Isso é muito bom, né? Não, exatamente, né? E a empresa já tem uma estrutura, né? A gente fala muito quando fala de negócios, né? Um dos indicadores do marketing são SQLs, né? Tu Sim. conseguir trazer leads qualificados para o time de vendas, né? Então a empresa ela já tem um desenho muito bacana sobre o que é um lead qualificado, o que Uhum. é um lead qualificado pelo marketing, o que é um lead qualificado por vendas. Então isso ajuda bastante, né? É aquela história. Alinhar a expectativa já é metade do caminho, né? Ter Com certeza. combinados claros, né, Vini? Com certeza. E quando você toma água aí, a gente tá falando de marketing, eu vou te pedir uma licença para falar dos nossos patrocinadores aqui do podcast, Show. que te mandaram aqui alguns presentes. Então eu vou ter o prazer de te entregar, ó. Já leva um pra Bianca lá, ó. Ah! Essa Muito aqui é bom. uma caderneta Que feita legal. pela For Unique. E aqui são duas garrafinhas, né, do nosso podcast. Feitos também pela For Unique. Essa daqui tem até o logotipo deles aqui atrás, foi uma parceria que eu fiz Muito com bom. eles. E a For Unique hoje é a principal fornecedora de brindes corporativos do estado de São Paulo. Hoje eles são gigantes, eles têm uma equipe gigante, eles atendem clientes muito grandes. Todos os clientes que você vê aí passando em estádio de futebol, que você vê na novela, são clientes da For Unique. Então, se você tem uma empresa pequena, média, grande, e você quer encantar o seu cliente, quer montar um kit de onboard para o seu funcionário, quer presentear alguém somente agora no fim do ano, entre em contato com a For Unique, fala lá com o Caê e com a Nicole, que são os proprietários, são amigos do nosso podcast, já estiveram aqui Que legal. sendo entrevistados, e a For Unique está presente no Brasil e no mundo. Eles já estão exportando brindes para fora do Brasil, brindes brasileiros feitos aqui para fora do Brasil, então isso é um motivo de muito orgulho. Então aqui em algum lugar desse vídeo vai ter os contatos da For Unique, entre em contato, garante seu brinde, e se você falar que você viu aqui no podcast, com certeza eles vão fazer um precinho bem legal para você. Então tá Que aí o legal. Obrigado, presente. For Unique. E o nosso segundo patrocinador aqui é o Grupo. Caiu ali umas canetas, depois eu pego que é da For Unique também. Isso aqui são alguns brindes bem inovadores do Grupo Force, que é uma empresa da Paraíba. Que legal. Isso aqui é um conjunto de jogo americano aí para você jantar. Depois eu te arrumar mais dois, você falou que tem duas filhas, então é você, a esposa e as filhas. E aqui um conjunto de porta-copos. O Grupo Force hoje é uma indústria de borracha presente lá na Paraíba. Eles têm uma parceria muito forte com o Grupo Alpargatas, que fabrica as sandálias havaianas que você conhece. E hoje eles coletam 20 toneladas por dia de aparas de sandálias havaianas para produzir produtos feitos com material reciclado. Então não são as havaianas da rua, são as havaianas direto da fábrica, com material virgem de alta qualidade. Então eles fabricam essa linha home que você está ganhando de presente. Eles fabricam também pisos para academia, pisos para condomínio, brinquedoteca, fabricam pneu para carrinho de mão, carrinho de transporte e também eles têm uma linha de reciclagem de garrafas PET. Eles são os maiores recicladores de garrafas PET do Nordeste para fabricação de cordas de uso geral. Essa corda que você vê aí na Leroy Merlin, no Telha Norte, é tudo cliente deles. Eles vendem para o Brasil inteiro também. E o Rafael, que é o CEO da empresa, acabou de voltar de Dubai com a notícia de que agora eles também estão vendendo lá nos Emirados Árabes. Já estão vendendo nos Estados Unidos, Colômbia, Argentina. O Grupo Force está no mundo inteiro e só está crescendo. Então, se você quiser saber mais informações sobre esse projeto inovador, sustentável e tecnológico, uma empresa 100% brasileira e familiar, que também é motivo de muito orgulho, acessa aí as redes sociais e o site do Grupo Force vai estar em algum lugar aqui desse vídeo também. Fica esse presentinho para você. Iniciativa fantástica, né? Conseguir fazer um reaproveitamento, atende uma dor da indústria, né? No caso das Havaianas, e consegue, nesse produto específico, e consegue atuar de forma internacional, né? Muito, muito Sim. bacana. Não, e é muito legal, cara. O Grupo Force, eles são meus clientes de consultoria já fazem 2 anos. Quando eu comecei a consultoria lá, eles estavam só no mercado nacional e estavam começando, me contrataram, na verdade, para ajudar a montar a equipe de vendas. Olha. Que era uma equipe bem pequena, tinham só 2 pessoas. Hoje a equipe tem quase 10 pessoas.
e tá no mundo inteiro, agora projeto de internacionalização, lançando novos produtos, vem muita novidade aí, a gente vai lançar em primeira mão aqui do podcast, que eu já falei pra eles, ó, quando Tem for que ser lá. lançar, tem que ser lá. E eles vão estar aqui também gravando episódios com a gente, é que as agendas ainda não bateram, porque eles estão lá na Paraíba, né? Então, Muito um bom. pouquinho longe, mas fica Belíssimos aí. parceiros, hein? For Unique For e Unique Grupo e o Grupo Force. Force. Então, obrigado aí pela parceria de vocês que estão fazendo isso aqui tudo acontecer. Legal, Fê. Pô, legal a gente falar de tudo isso, mas agora eu queria entrar num tema que é muito incomum entre nós, que é o tema de esporte. Opa. Eu já tive uma conversa com algumas pessoas que sentaram aí que também tem um histórico parecido com o nosso. Eu não sei muito bem como que é o seu histórico de atleta, Uhum. mas eu queria falar um pouco sobre a relação do que você aprendeu no esporte e você aplica nos negócios. E aí eu queria saber antes, como que é a sua história no esporte? Você sempre jogou bola? E você, pelo que eu vejo, você é muito bom. Então, você provavelmente jogou bola muitos anos da sua vida. E como Ó, é que eu foi falo isso? isso com o pessoal do trabalho, que eu jogo e tal. O pessoal não põe fé, viu? Não Aham. bota. E normalmente é goleiro, né? Eu sou goleiro tanto de futsal, F7 principalmente. E a minha vida sempre foi muito ligada a esporte e a esporte coletivo, né? Principalmente ao futebol. Então, desde os 5, 6 anos, assim como seu filho, né? Seu filho tá Sim. com 7. 7. Eu vivi federação, né? O jogador, quem quer jogar, quer ser no camisa 9, camisa 10, né? Mas por algum motivo na vida eu fui pro gol, né? Por uma necessidade e acabei ficando e acabei me destacando muito cedo. Então, desde as categorias de base ali, fraldinha, pré-mirim, né? Que agora é o sub-8, sub-10, sub-12. Eu fiz toda essa trajetória e assim, pensando nas filhas, né? Assim, foi importante, como é importante o esporte, principalmente o esporte coletivo, para que se possa se desenvolver como um ser humano melhor, né? Isso muda muito, né? Me fez trafegar por diversas classes sociais, né? Por diversos tipos de lugares que eu talvez nunca frequentaria, né? Fui em lugares mais ricos que eu pudesse ir, como também fui em lugares mais pobres que talvez eu nunca precisasse ir, né? Da minha infância, que eu tive uma infância privilegiada. Mas isso abriu muitas portas e me mostrou que todo mundo que tá lá é igual, que pode ser desenvolvida, que pode ser falado, como que eu, como atleta, posso tratar outras pessoas para que as outras pessoas possam se desenvolver mais também, né? Então é uma troca, é muito legal e a dependência um do outro ali, independente de quem seja o outro, sempre é algo que me chama muita atenção, né? Não, que legal. E o que que você aprendeu assim, que você fala, cara, para os negócios, isso aqui eu aprendi no esporte. É a interdependência, né? Assim, poxa, eu tenho o meu papel como goleiro, por exemplo, mas eu não vou sozinho, né? Então eu preciso de um time, né? Se eu quero fazer gol, eu preciso de um atacante. Se eu precisar vir menos bola aqui, eu preciso de zagueiros, né? E cada um dentro da sua limitação, esse acho que é um puta aprendizado, um belo aprendizado. É, saber a limitação de cada um para poder fazer o seu melhor, né? Não é porque eu atuo num lugar ou em outro, mas sabendo até onde que posso ser bom, até onde que eu posso explorar minhas qualidades, saber minhas limitações para poder atuar. Acho que esse é um bom aprendizado até hoje, né? Legal. Cara, o que eu mais gosto do esporte, que me ajudou muito, é porque eu também sempre joguei federação. Eu sou de São Bernardo, então eu Que ano que comecei você é, Vini? 8,6. 8,6? Pô, Você também é 8,6? também. Ah, é. Então provavelmente a gente se cruzou É muitas uma vezes. safra boa, É, 8,6. exatamente. Eu comecei jogando no Palestra de São Bernardo, que era perto da minha casa ali. Depois eu fui pro Clube da Vox. Depois joguei no Santo André, no São Bernardo futsal. Depois joguei no Santo André. Eu fui muito do futsal. Uhum. Pouco menos do campo, mas também, porque quem joga os dois quando é moleque, joga tudo, né? Joga tudo. E, inclusive, meu filho tá jogando os dois. Eu falo, qual que você gosta mais? Ele, não sei, pai, os dois, né? Então, que bom. E aí, eu lembro muito claramente, assim, que em todos os lugares que eu passei, no Palestra, no São Bernardo e no Clube da Vox, eu tive ótimos professores. Mas ótimos, assim. Eu não sei se eu fui privilegiado, porque eu já tive contato com algumas pessoas, até gente já sentou aí, falando que, pô, não, eu tive uns caras que me sacanearam, tal, não sei o quê, mas eu tive ótimos professores e eles sempre me colocaram na minha cabeça que eu tinha que ser melhor do que eu mesmo, que eu não tinha que competir com o outro. Então eu Uhum. sempre joguei de meia ou de volante, né? No campo e de ala no futsal. Então ele sempre fala assim, pô, se você quer ser ala, você tem que ser melhor do que você foi ontem. E eu trouxe isso pro mundo do negócio. Esse é o principal aprendizado que eu trouxe. Que eu falei assim, cara, eu li um livro até recentemente do Simon Sinek que chama O Jogo Infinito. E ele fala que o mundo dos negócios é um jogo infinito.
Porque não tem ganhador e perdedor. Então, o empresário, ele não monta a empresa querendo ganhar de alguém. Ele monta a empresa para se sustentar e daqui a pouco ele está sustentando 5, 10, 15 famílias, 500 famílias e é um jogo infinito. Você tem que ficar ali jogando contra você mesmo. Então a gente busca se aperfeiçoar, fazer MBA, fazer especialização, busca participar de ambientes de negócio, busca cada vez estar ali, meu, o que que eu posso melhorar, tal. Isso eu trouxe do mundo dos Que esportes. legal. Então, Legal. eu acho que quem não faz esporte, eu vejo claramente isso, cara. Quando eu vou contratar alguém, eu pergunto, mas você faz algum esporte É e tal? mesmo, eu nunca As pensei nisso. pessoas que não fazem nenhum esporte, você vê que elas têm um senso de. Não vou generalizar, não são todas. Aham. Mas assim, a grande maioria, já generalizando, elas têm um senso de querer melhorar a si mesmo muito menor do que quem vem do esporte. Contratei recentemente para um. Que legal essa correlação, hein? Nunca tinha pensado nisso. É uma boa pergunta para se fazer numa entrevista. Eu entrevistei um rapaz esses dias, eu já tinha adorado ele. Sim, porque o processo seletivo que eu faço na consultoria são várias etapas. É uma entrevista. Antes é um teste de perfil Comportamental? comportamental, DISC. Aí ele me manda, aí se tiver o perfil, eu chamo para uma entrevista online. Aí se eu gostar na primeira entrevista, eu chamo para uma entrevista com o gestor do cliente. Aí se gostar, uma entrevista com o RH. Se gostar, uma entrevista presencial. Então é 4 etapas online e uma presencial. E eu já tinha gostado dele desde o disque dele, que bateu muito com o meu. Eu falei, caraca, velho, sabe aquela coisa de... pô, não quero ser enviesado, mas o cara parece muito comigo, né? Pô, bateu, o cara tem um influente alto, tem um dominante alto. Eu falei, caramba, que legal. E aí, quando eu fui pra entrevista online, cara, pô, eu conversando com o cara, a energia dele e tal, não sei o quê. Aí no finalzinho da entrevista eu falei assim pra ele, cara, já gostei aqui, tá? Vou te aprovar no processo pra terceira etapa. Deixa eu fazer alguma coisa. Você pratica algum esporte? Ele, cara, eu sou viciado em jiu-jitsu. Olha só. Sou faixa preta de jiu-jitsu. Quando você tem? 26. Falei, como assim você é faixa preta com 26 anos? Aí ele começou a contar a história dele, a entrevista durou mais 1 hora, só falando do jiu-jitsu. Quando eu fui falar pro gestor, o gestor falou, tá, Vini, vamos falar desse candidato? Aí falei desse candidato. Na hora que chegou nele, que eu comecei a falar e tal, aí o gestor falou assim, para, Já entendi. eu quero esse cara. Meu, você tá falando com ele de um jeito totalmente diferente do que você falou dos outros caras. Eu falei, meu, esse cara, ele é do jiu-jitsu. Aí eu não tinha falado nada de jiu-jitsu. Eu falei, meu, você precisa ver, o cara é faixa preta de jiu-jitsu, cara. Sério? Como eu? Eu comecei a contar a história e vender o cara pra ele. O cara foi contratado. Olha só, você não ia vender alguma coisa que você não tivesse comprado, né? Então você Sim. comprou a ideia que ele era um bom profissional, mais adequado para poder vender sem querer, né? Exatamente. E agora ele tá no início da carreira dele lá, não Aham. dá pra saber se vai dar certo ou não, mas logo nos primeiros, Foram bons indícios. os primeiros indícios é tudo coisa de quem vem do esporte, cara. E aí, como é que tá indo o rapaz? Cara, ele é disciplinado. O cara chega no horário, o cara respeita todo mundo, o cara não trata ninguém mal, todo mundo tá gostando dele. Cara, são coisas que normalmente no esporte, um cara que é bom no esporte, você também vê que ele tem essas características. Eu faço muito essa correlação de Muito esporte bom. com negócios, cara, e eu tenho, não sei se é um preconceito contra quem não faz esporte, mas eu tenho um favoritismo com quem faz. Aham. Então, se alguém fizer entrevista um dia comigo e praticar esporte, fala disso na entrevista. Olha a dica, né? Fica a dica aí. Mas, cara, eu tava pensando aqui, você comentou que você teve excelentes professores, né? Sim. E assim, eu não consigo, eu não tive nunca nenhum professor que tenha sido ruim, mas nenhum que tenha que marcado e falar assim, nossa, esse cara me Você lembra o nome do seu deixou. primeiro professor? Lembro, foi Enzo. Então. Enzo. Nossa, Você Enzo? conhece um Naquela Enzo época. velho? Então, naquela época. E ele era bravo, assim, é um cara que energético, né? Um cara que. E assim, a lembrança que eu tenho dele era essa, que era um cara de muita energia, né? Sim. E aí depois vieram professores mais técnicos e menos motivacionais, vamos chamar assim, mas que não deixou nenhum carimbo, né? Lembro de todos, Sim. mas que nenhum que deixou algum carimbo, né? Eu lembro mais depois da idade mais adolescente, adulta ali, mais colegas que me deixaram alguns presentes, né? De verdade, assim, poxa, um deles me falou o seguinte, ele falou assim, pô, ele não tava nem falando pra mim, né? Ele tava conversando com outro atleta, ele falou assim, eu saio de casa querendo ser o melhor ala que Santo André já viu, que esse campeonato já viu. Eu saio de casa assim como eu saio de casa, vamos vir pra gente, querendo ser o melhor gerente de vendas, melhor vendedor. Por que que não? Por que que eu não posso ser o melhor vendedor de Santo André? Né? Sim. O melhor jogador de Santo André? Quem que segura esse? Quem que vai falar que não? Sim. Então, por que que você não queira ser? Queira ser, porque o cara ele tinha um potencial, mas ele é incomodado. Cara, queira ser mais. Né? E isso me marcou. Eu falei, poxa, o primeiro passo é realmente querer. E o que impede a gente de querer algo, né? Sim. Algo que só
a gente pode fazer. É. Né? Isso foi, porra. Isso no esporte e nos negócios bate muito. Bate né? muito. O meu primeiro treinador do Palestra, que foi quem me levou pra Volks, o que mais me marcou foi uma pergunta que ele me fez. Uma pergunta de 3 palavras. Por que não? Eu treinava só campo no Palestra. A gente jogava campo e o Palestra tinha o campo aqui e o ginásio aqui em cima. A gente treinava campo, acabava o nosso treino, começava o treino da categoria de cima e a gente subia pro ginásio pra ficar batendo bola lá. Pra brincar. Porque na época meus pais tinham que me buscar e meu pai tinha um negócio de trabalho, ele não podia me buscar logo que acabava e ó, você vai ter que ficar lá 1 hora a mais. Pô, pra criança, 1 hora a mais com uma bola... Presente, né? Presente. Eu subia pro ginásio e ficava jogando. Só que aí naquele dia, não sei porquê, eu acho que não teve o treino da categoria de cima. Eu era sub-8, fraldinha, não sei como que eram as categorias. Ou se esse treinador, que era o Paçoca, ele colocou alguém pra dar o treinamento. E ele tava no ginásio vendo a molecada batendo bola. E aí eu vi que ele tava... Tipo, sabe quando você tá jogando? Aí eu olhava pra ele tava olhando pra mim rindo. Sorrindo, assim, né? E tal, não sei o quê. Aí na hora que acabou o treino, eu ainda tinha uns 10 minutos pra esperar meu pai. Ele falou assim, Vinícius, senta aqui. Aí eu sentei e ele falou assim, você não quer jogar no clube da Volks, futsal? Aí eu falei, não. Não, obrigado, tô Porque, bem. tipo, eu fiquei assustado com a pergunta, porque naquela época eu não tinha a confiança de que eu jogava bem. Eu era banco no campo. E eu fui jogar ali pra brincar. E aí eu falei, não, professor, e por que não? Aí eu fiquei sem resposta, assim. E, cara, sei lá quantos anos eu tinha, eu lembro disso, ô Fê. Olha como me marcou, velho. E aí tudo que aconteceu na minha vida, eu lembro de várias coisas que aconteceram na minha vida que eu lembrava dele fazendo a pergunta por que não. Olha isso, né? E eu me fazia a pergunta. Quando eu fui abrir minha primeira empresa, eu fiz essa pergunta pra mim. Ainda pensei, né? Não falei, mas pensei comigo mesmo. Como diria o Paçoca, por que não? Uhum. Aí eu tenho essa... Aí já teve gente que eu falei em reunião, assim, como diria o Paçoca, por que não? Ele, Paçoca. Então, um negócio que me marcou lá de trás, cara. E acho que é uma faixa etária também, que as palavras têm muito força, né? A primeira infância, ali até os 6, 7 anos, a gente às vezes não lembra racionalmente, mas ficam marcas emocionais e a gente às vezes toma as atitudes que a gente toma por alguma experiência que a gente teve lá atrás, né? E aí, cara, eu sei que passaram os anos, olha que história curiosa, passaram os anos, eu encontrei com o Paçoca. E ele era ainda... Não, eu nem lembro o que ele era, eu tava numa final de Liga de Futsal de São Bernardo, no ginásio poliesportivo de São Bernardo, ginásio lotado, e aí do nada ele me reconheceu. Nossa, que legal. Ele, Vinícius, e ninguém me chama de Vinícius. Uhum. Só meus pais e ele. Aí eu Paçoca. Aí eu fiquei olhando, aí na hora que veio a voz eu lembrei, eu falei, o Paçoca? Legal, hein? Aí eu encontrei com ele, rapaz, como você cresceu? E eu tava jogando futsal e quem me levou pro futsal foi ele. Aí eu falei pra ele, cara, Paçoca, não sei o que, bababá. Eu falei, cara, você me marcou. Por causa de uma frase. Ele, que frase? Eu falei, você falou pra mim, por que não? Aquele dia você... Ele falou, nunca te falei isso? Eu falei, falou assim que eu lembro. Pra ele foi só mais um dia, né? Exatamente. Então você vê como que o esporte, ele moldou muito do meu caráter pro mundo dos negócios. Me molda até hoje, assim, eu sou fissurado em futebol igual você. Ah, e uma curiosidade, sabe como que eu te conheci? Não. Lógico que você não sabe, porque eu te conheci e você não me conhecia na época. Eu virei sócio do clube em novembro de 2023. Então foi recente. Porra. Parece muito mais, hein? E eu virei sócio do clube por conta do Murilo. Sim, não sabia. E aí eu fui no clube ver um jogo do Murilo. Ele, vamos lá pra você ver eu jogando. Eu falei, vamos. Eu trabalho com ele, né? Tenho uns negócios com ele. Fui lá ver ele jogar. Cara, fiquei encantado com o clube. E eu vinha falando do clube, de ser sócio de um clube com a minha esposa há muitos anos. Uhum. Porque eu cresci em clube. E ela não, né? Então tinha, não, clube não sei o quê. Aí ela foi comigo nesse dia, a gente assistiu o jogo. Aí a esposa do Murilo convenceu ela, que a gente faz o que a mulher quer, né? Uhum. E aí, beleza, viramos sócio. Aí eu fui jogar a Copa Verão, primeiro campeonato. Copa Verão. Com o Murilo. Só que, velho, eu tava acima do peso, tava sem jogar e não sei o que lá. E aí, acho que no segundo jogo, foi contra o seu time. Foi difícil? E aí, não, foi um jogo que eu fiz um gol em você de cavadinha. Não sei se você vai lembrar, você não vai lembrar. Não. E eu lembro que foi assim, na hora que foi começar o jogo, tava o Murilo, o Pompeu, o Haaland e tal, a gente tava com o nosso time lá. E nosso time tinha uns moleques que jogavam bem, mas nosso time era o pior do campeonato, vamos dizer assim. E aí os caras, não, porque o goleiro dos caras é o Simeone. E não sei o que, o Simeone, porque ele fala o jogo inteiro, porque ele fica orientando e tal. E eu falei assim, cara, quem que é esse Simeone, velho? Aí quando eu vi você chegando, sabe quando você fica olhando? Eu falei assim, caramba, então ele é o Simeone. Aí eu fui e fiz o gol em você. E foi numa jogada assim, eu roubei a bola do cara, você saiu, eu cavei, foi gol normal, tipo, não foi...
Eu sei que eu cheguei lá no banco, os caras falaram assim, Simeone é o... Aqui sou eu, não sei o que. Foi assim que eu te conheci. Que bom, boa. Foi meio assim, ó, derrotei o ídolo de vocês. Eu não tava tanto falando do cara aí, ó, toma essa, tá? Mas você sabe que assim, tenho minhas características técnicas, né? Mas eu acho que hoje o meu papel instruindo e falando, né? Que os caras mencionaram, talvez seja até mais importante do que eu embaixo da trave, assim, Não, né? todo mundo que vai jogar contra você fala, nossa, é o Simeone, ele fala pra caramba. Nossa, o time dele é tudo fechadinho, ele fica organizando os caras, todo mundo fala de você. Esse campeonato eu tô jogando na linha, né? E o desafio é jogar num time que, teoricamente, porque assim, a gente joga um campeonato que é um campeonato interno, que todo mundo ali é associado igual e todo mundo ali quer ganhar, quer se juntar. E a posição de liderança, ela é uma posição que tem uma frase que é boa, que é o seguinte: o poder não deixa vácuo. Uhum. Então, a liderança, quem assumir essa liderança não vai deixar vácuo. Então, todos os jogadores iguais, não tem nenhum que é eleito naturalmente líder. Quem se falar assim, olha, eu estou puxando o time, eu vou conduzir o time, a maneira como a gente vai jogar, eu que vou falar. Porque não tem essa regra, é um negócio implícito, não é, Vini? Porque tem uma outra frase que eu gosto muito que fala que liderança não é posição, liderança é ação. É ação, é quem movimenta. É quem movimenta, exatamente. E aí, eu sempre gosto disso, eu tomo a frente para organizar o time, porque eu também não quero ficar tomando bolada lá sendo goleiro, né? Então, organizando o time de uma forma estruturada, joguei depois de adulto também a quarta divisão do Campeonato Paulista, a segunda divisão, a terceira, a primeira divisão do Campeonato Paulista. Então, assim, e normalmente lá todo mundo marca a zona, né? Cada um na sua área, né, no seu ponto, e os times vão. E no clube, todo mundo marca individual, normalmente, né? Então, meu time tem por característica essa marcação zona. E aí eu tomo a frente para que a gente se organize dessa forma. Agora, jogando na linha, ou eu organizo o time ou eu corro, né? Ou então respira, né? Porque às vezes não dá nem pra respirar, né? E aí eu fico desesperado, né? Tá me fazendo mal até. Eu tive uma bagunça completa, cada um correndo atrás do rabo ali, né? Mas você sabe que no meu time eu resolvi essa questão de liderança? Porque meu time tem muitos líderes naturais. Tem eu, tem o Murilo, tem o Alisson, tem o Pompeu. Todo mundo gosta de falar. O Haaland tá nesse time? O Haaland também. O que eu fiz? Eu todo jogo levo a faixinha de capitão. Aí eu vou no braço do Alisson. Alisson, você é o capitão. Cara, que legal. Todo mundo só vai falar com o Alisson. Pode perceber, quando você jogar contra o meu time ou você vê algum jogo, você vai ver que o Alisson tá com a faixa de capitão. E os caras tiram a onda dele e falam, não, aqui, ó, o capitão é o Alisson. É isso. Os caras começam a brigar e falam, e aí, Alisson? Aí o Alisson, não, vamos fazer isso, fazer aquilo e tal. Mas parece brincadeira, mas não é. E você, a gente que tem esse intuito de liderança, a gente tem que saber também quando deixar de ser líder e apoiar uma outra liderança. Exato. Né? Isso dá para levar muito para nossa vida profissional, né? Tem algumas posições, alguns projetos, tem alguns trabalhos e você não pode ser o cara que vai puxar, você tem que ajudar a empurrar, né? Então, dá um passo para trás, ouvir, entender o seu lugar dentro desse contexto, né? E é fundamental. E tem que ficar claro para todo mundo, né? Eu brinco com a minha esposa, poxa, a gente vai pintar as paredes de casa. Tem que ter um líder. Quem que vai puxar? Quem que vai falar quem vai fazer o quê? Tem que ter. Né? Vou com a minha filha, quem que vai assumir a liderança da brincadeira aqui? Porque vou brincar de boneca com ela não me deixa contar história nenhuma lá, ela. Então tá, vamos lá que eu vou acompanhando seu raciocínio, né? É isso aí. Mas tudo que a gente vai fazer tem alguém que tem que puxar, né? Tudo, e tem que estar claro para as outras pessoas, né? É aquela história, né? O cachorro de 2 donos morre de fome. E tem que saber quem que vai dar instrução, quem que vai dar direcionamento, quem vai poder falar, quem vai poder, né, executar. Exato. E eu queria que você falasse também, aproveitando que a gente tá falando de clube, você tem um papel hoje no clube além do atleta. Isso. Você tem um papel lá de vice-presidente social. Perfeito. Como que surgiu a ideia de você querer se envolver com isso e qual que é o seu papel de fato, assim? Olha, eu sou sócio do 1º de Maio Futebol Clube já faz 30 e tantos anos, 33 anos, né? Eu nasci lá, toda essa história de futebol, a maioria foi lá, né? Teve também alguns externos. Mas é um lugar que eu me sinto em casa, né? Meu avô era matrícula 690, e depois meu pai. Aí depois eu comprei o título, né? E fiquei por lá. E a gente, nesse papel, nesse protagonismo, né? Isso começou faz 2020, talvez. Depois da pandemia, 2022.
me chamaram para participar de uma chapa, né? Que no clube, assim como os clubes Palmeiras, Corinthians, são feitas eleições para se eleger a diretoria executiva. Me chamaram para ser a chapa de oposição, né? E eu estava incomodado com algumas coisas no clube que eu achava que poderia ser diferente. E aí essa chapa me chamou, eu participei, ia entrar como um diretor de comunicação do clube. E aí a chapa perdeu. E a chapa que ganhou viu o trabalho e a movimentação que eu estava fazendo com a chapa, ele falou assim: Olha, Simeone, que legal que você está fazendo, mesmo tendo do outro lado Sim, do sendo campo, oposição. sendo oposição, a gente gostaria de te convidar, né? E eu fiquei extremamente feliz, porque entenderam a relevância de um trabalho de comunicação dentro do clube, né? E aí conversei com a chapa que eu estava representando atual, né, para deixar claro que o meu intuito era sempre o clube, não era a chapa A ou chapa B. E aí o Maurício, né, que foi o antigo presidente, me chamou, um abraço para ele também. E aí, com prazer, eu fui, compus a chapa como diretor. E aí, nas eleições seguintes, como o Jorge presidente, ele me chamou para compor a vice-presidência social. Né? Então, hoje o meu papel são dois, né? São tanto a parte dos eventos sociais, então a atratividade que vai ter para as crianças, sociais, para os adultos, os sons, as músicas, os eventos e a parte de comunicação. Então, tem duas diretorias junto comigo, olhando para que o clube seja mais próspero, tenha mais atratividade. Porque quem vira sócio de um clube, Vini, quer duas coisas. Ou quer fazer alguma atividade esportiva, ou ele quer se relacionar e ter um lugar para almoçar, tomar uma cerveja, tomar um guaraná, Passar um fim de ouvir uma semana. música, ter para onde ir, né? Então, Uhum. de duas umas, né? Então, Ou às vezes as duas, né? ou às vezes as duas, né? Que é o nosso caso. Normalmente a gente Uhum. vai para o clube para realmente Sim. ter essa experiência. Então, o que mexe comigo para fazer isso é poder fazer diferente, poder fazer melhor. E se tá no meu controle, a, a vida se divide em duas coisas, né? O que tá no nosso controle e o que não está no nosso controle. Uhum. Se tá no meu controle, eu posso melhorar. Então, eu tô numa posição que eu me sinto confortável. Sei da responsabilidade, né? Eu sou o vice-presidente talvez mais jovem dos últimos 20 anos aí, né? Mas eu sei também da responsabilidade que é conduzir essa pasta. Mas eu me sinto muito preparado porque eu entendo também que a minha filha frequenta, minha esposa frequenta, minha mãe Então você tá frequenta, cuidando do que é seu também, né? cuidando que é meu, né? Sim, E de forma exatamente. efetiva eu posso executar o que nós, como diretoria, entende que é o mais adequado pro associado, né? Legal, cara, legal. Estão fazendo um bom trabalho, viu? Como Que associado, bom, que tô bom, reconhecendo que aqui. legal. E você falou aí algumas coisas curiosas, falou que seu avô era sócio, depois seu pai, agora você falou das suas filhas. Qual que é o papel da família na sua vida? É difícil não ser trivial para responder isso, né? Assim, no final das contas, o que sobra é a família, né? Então, a gente passa por alguns ciclos, né? E às vezes demora para entender isso, mas o que importa no final das contas é sua família pequena ali que vai estar com você, né? No meu caso, minha esposa, minhas filhas, depois eh, vai para minhas irmãs, para minha mãe, meu pai falecido, para minha sogra, né? Mas é o que sobra e é o que a gente precisa priorizar nas nossas vidas, né? É quem tá com a gente o tempo todo, seja na subida ou na descida, é quem tá lá com a gente, né? Aí. Então família é tudo, né? É Como tudo, cara. A gente tem que ter uma frase que fala assim: a prioridade devia ser no singular, né? Não dá pra ter prioridade no plural, né? Se tá no plural, tá uma coisa errada. E a família é a prioridade mesmo, de uma forma geral, né? sim, legal. E pra gente encerrar, já estamos, quero falar mais com Rápido, né, você, Vini? Passa demais. rápido. Você vai ser convidado de novo para estar aqui comigo pra gente aprofundar mais esse tema. Falamos bastante de marketing e vendas, falamos de esporte também, que é um tema em comum entre a gente. Falamos agora um pouquinho de família, de seu papel lá no clube. É, Qual que é o maior desafio que você vive hoje na sua vida? Eu gosto de fazer essa pergunta. Você tem que combinar antes. Fala assim: olha, vou terminar, Não, pergunta. tem nada combinado, é tudo no papum. Eu gosto de fazer essa Ai, pergunta por caramba. quê? Porque todo mundo hoje vive um desafio. Eu vivo meus desafios, você vive os seus, as pessoas que estão assistindo aqui vivem os delas. E muitas vezes a gente compartilhar um desafio que a gente está vivendo, a gente pode estar ajudando uma pessoa e a gente nem sabe. Então, se você tiver algum desafio que seja muito pessoal, muito Aham. íntimo e não quiser falar, tudo bem. Mas assim, algum desafio que você sabe que é um desafio
palpável, alcançável e que você sabe que você vai conseguir superar. Porque tem desafio que a gente fica na dúvida. Mas daquilo que tá você falou muito bem, daquilo que tá no seu controle, qual que é o desafio hoje que você fala, cara, eu tô passando por isso e eu sei que eu vou superar? Olha, falei isso com a minha esposa recentemente, né? Assim, se for olhar friamente todas as esferas, né? Seja a parte familiar, a parte profissional, a parte de saúde, espiritual, fazendo o balanço, talvez eu esteja na melhor fase da minha vida. E não é porque as coisas estão acontecendo conforme as vontades, né? É porque eu tô conseguindo valorizar as coisas que talvez eu não enxergava em outros momentos, né? Então, assim, acho que talvez o maior desafio é ter ambições maiores, é conseguir. Eu não estou falando de ser ambicioso só, né? Mas de não se acomodar, De talvez. não se acomodar, né? De querer mais para. Não é só dinheiro, né? Querer mais para minha família, querer criar oportunidades para estar junto, entender a minha posição perante os meus amigos. Às vezes a gente faz algumas coisas que a gente nem imagina, né? Vini, assim, a força que a gente tem num ecossistema. Poxa, às vezes você faz uma ação, o Paçoca. Você acha que o Paçoca imaginou que ele ia ter uma influência tão grande na Sim. sua vida, né? Então, entender e não me acomodar. Acho que é isso. Assim, o meu maior desafio é conseguir atingir mais pessoas, conseguir o meu time pequeno ali, né? A minha família, os mais próximos, conseguir assumir um papel ainda mais de protagonismo para eles, para levar eles junto comigo para um patamar mais elevado, seja espiritual, seja acadêmico, seja financeiro, né? A gente conseguir viver dias melhores, né? Que legal, cara, que legal. Obrigado por compartilhar. Tenho certeza que pode ser o desafio de muita gente que nos assiste e que com certeza, sabendo que essa pessoa não tá sozinha, talvez já seja um ganho para ela, né? Legal. E como a gente tá chegando pro final, eu queria que você deixasse um recado sobre você, sobre as suas motivações, ou se quiser, tem gente que nesse momento deixa um recado mais religioso, algumas outras Uhum. pessoas mais motivacionais, outras pessoas só falam tchau, teve um que sentou aí e falou, não, eu só quero dizer tchau, obrigado. Então, o momento é seu, a câmera ali é sua, deixa seu recado aí. A gente, como profissional, como pessoa, a gente tem a opção de querer ser feliz, né? Eu acho que felicidade é uma opção, entendendo tudo que a gente está vivendo, né? Cada um tem as suas situações, mas a felicidade e olhar de uma forma positiva para o que está vivendo, seja o que for, é uma opção nossa, né? Então acho que esse é o recado, né? Eu vi uma palestra, a pessoa pegou um copo de água, encheu pela metade e ficou segurando, né? Eu falei, ela vai falar que Tem que ver o copo meio meio cheio, meio cheio. vazio, né? Mas não, ela falou assim, tá vendo essa caneca aqui? Essa caneca aqui, ela é o meu problema. É só uma caneca, mas é meu problema. Se eu ficar segurando e sustentando esse problema por muito tempo, vai começar a doer meu ombro, meu braço, minha nuca, minhas costas. Um problema pequeno para um pode ser gigante para outro. Um problema grande para um pode ser pequenininho para o outro. A questão é o quanto foco e quanto que a gente vai dedicar energia para uma coisa que é um problema que talvez a gente nem tenha o controle, né? Então acho que essa é a grande questão, né? A gente conseguir olhar o lado positivo, o lado bom, o lado que a gente pode influenciar e gastar menos energia com as coisas que são incontroláveis. Sensacional, cara. Você vai me deixar pensativo essa noite aí. Gostei demais. Bem, bem profundo. Bem profundo. Legal. Obrigado, meu irmão, pela Muito bom. presença. Estaremos juntos mais vezes Estaremos. aqui. E para você que ficou até agora, obrigado pela moral. A minha mensagem aqui de fim de episódio é uma frase que eu carrego como mantra da minha vida e que eu sempre falo ela para tentar ajudar quem está nos assistindo. Então não é a primeira vez que vocês vão ouvir isso, mas acredite em você até o ponto que as pessoas não vão ter alternativas a não ser acreditar também. A crença que você tem em você pode mudar a sua vida e ela talvez seja a única coisa que pode mudar a sua vida, junto com a crença em Deus. Então, obrigado, até a próxima e fiquem com Deus. Valeu. Bora.